Continuo com as roupas da minha tia-avó na quarentena, que tá deixando a gente asfixiado, nostálgico, se sentindo de uma maneira muito complicada, mas que não é o tema desse vídeo. Então vamos focar. Esse vídeo aqui ele tá extremamente relacionado a dois outros vídeos que eu convido você a assistir. O primeiro se chama Indisponibilidade e Mau Caráter e o segundo se chama Papo Reto, Recuperação Borderline. Então, se você não me conhece, meu nome é Débora Gomes, paciente borderline há 7 anos. Eu tô lá no Instagram, @eu não sou TPB. É que às vezes eu esqueço de me apresentar. As pessoas sabem que aqui eu vou na grande naturalidade. Mas a parte inicial desse vídeo, que é muito importante, é o seguinte: eu recebo, não todos os dias, mas com uma frequência grande, pessoas de fora da situação, podem ser possíveis namorados, ex-namorados são muito comuns, porque o término muitas vezes foi causado por sintomas borderline, namorados, namorados e namoradas, né, gente? Por favor, entendam isso, eu não tenho como pronunciar aquele X que estão usando agora. Então vamos, só estou generalizando aqui, né? É, inclusive também pais, mães, né, pessoas, geralmente mais a mãe, né, preocupada em como ajudar um borderline. Então, primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. É, eu sou a primeira pessoa a defender o bem-estar dos borderlines e eu sou a primeira pessoa que tudo que eu mais quero nesse mundo e por isso que eu continuo fazendo esses vídeos e me esforçando, porque muitas vezes eu demonstro lá no Instagram que eu não tô bem, então eu junto as minhas forças para continuar fazendo, porque tudo que eu mais quero é que as pessoas se livrem dessa dor. Só que também as outras pessoas importam. Elas também são pessoas que não podem adoecer emocionalmente. Então, nesse vídeo de indisponibilidade e mau caráter, eu falo um pouco sobre essa coisa da pessoa às vezes não estar disposta ao tratamento. Então, assim, às vezes, por incrível que pareça, as pessoas que querem ajudar o border, eles têm uma postura comigo, não estou reclamando, ok? Eu entendo todo mundo no seu momento difícil, mas as pessoas que querem ajudar o border, às vezes elas têm um diálogo comigo mais insistente em cima de uma coisa que eu não posso interferir do que até um próprio border que está em sofrimento e consegue de alguma maneira entender esse sofrimento. Então, e o Papo Reto Recuperação Borderline, ele é justamente o contrário desse vídeo, porque aqui eu tô falando mais com todo mundo pode se beneficiar, mas eu tô falando mais com as pessoas que querem ajudar os borders, mas eu convido você, border, a continuar nesse vídeo, porque o final, eu acho que a segunda parte, ela é um tanto quanto útil para quem de repente não percebeu certas sutilezas. Então, assim, quando a pessoa se vê como protagonista do seu tratamento e se coloca numa posição de que eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer os meus esforços e não mais projeta no outro o preenchimento do vazio, sintoma 7, não mais coloca todas as suas dores na possibilidade de abandono do outro, sintoma 1, e sim ela percebe que essas dores, elas são oriundas dos seus traumas, né? E não estou dizendo que ele vai ser um robô e vai ser uma pessoa magnífica, não todos temos direito a falhas, mas eu vivo a vida hoje com muito sofrimento, depressão, ciclagem de humor e tudo mais, que eu também sou bipolar, né? Eu tenho muito sofrimento com isso, mas eu percebi, eu acho que é papo para outro vídeo, que os meus comportamentos borderline melhoraram muito. E com isso a vida acaba melhorando muito, porque aí o teu dia, ele não fica mais sendo ocupado por brigas, confusões e tudo mais. Então, assim, existe uma linha tênue que separa o borderline que pode ser ajudado do borderline que não pode ser ajudado. Ah, não pode ser ajudado? Ele sempre pode ser ajudado? Sim, a gente sempre pode ajudar uma pessoa, mas às vezes, de acordo com o momento que o borderline está, a gente adoece estando perto dele. Isso também tem um outro vídeo, Relacionamento Tóxico com Border. Vivo isso? Um dos primeiros vídeos do canal. Então eu convido vocês a observarem se, por exemplo, eu queria que ela melhorasse, mas ela mora num ambiente tóxico. Você consegue tirar desse ambiente? Eu queria que ela melhorasse, mas ela não fala mais comigo. Ela parou de falar com você, como é que você vai ajudar? Então, assim, vamos lembrar que a gente não está lidando com puros coitadinhos borderline. A gente está lidando com pessoas e que nós somos pessoas também que precisamos de saúde mental e que você precisa perceber se o seu borderline é capaz de ser ajudado. E é isso que eu vou tentar ajudar a galera a perceber nesse vídeo.
Quando o borderline se coloca como protagonista do seu tratamento, ele tem comportamentos diferentes dos anteriores. Ele tem comportamentos que não são tão sintomáticos e não são de jogar no outro aquilo que vai resolver o seu vazio. É aquela história, o vazio é meu. Eu sempre uso o exemplo aqui, porque eu tô sempre com a minha garrafa, né? Então, se eu acho que essa garrafa vai preencher o meu vazio, eu vou me agarrar nessa garrafa, tudo que eu posso me agarrar. Mas, assim, essa garrafa não vai preencher o meu vazio, nem o Joãozinho, nem a Mariazinha, nem ninguém. Então, no momento que eu sentir o meu vazio, eu olhar para essa garrafa e falar: porque a vida é uma merda, porque você não quer saber de mim, porque eu sinto sofrimento e você vai me abandonar e tudo mais, a gente não tem como falar em ajudar uma pessoa dessa forma. E eu não tô sendo cruel aqui. Por quê? Porque eu já estive nesse lugar. Eu já fui a pessoa que me relacionei e achei que os outros que tinham, que eles queriam resolver o meu problema. Eu tenho vazio, o que eu tenho que fazer? Arranjar um namorado. Não é isso que eu tenho que fazer para resolver o meu vazio, mas eu posso sim arranjar um namorado e as coisas podem ficar melhor quando você tem uma boa companhia. Quando, principalmente pela sensitividade do borderline, a companhia que não é boa vai piorar sintoma. Isso é mais uma comprovação que o outro não é a resolução do seu problema. Para chegar no centro desse vídeo, eu preciso que a gente pense nos pacientes borderline que têm consciência da sua situação. Ah, mas tem os outros que estão enlouquecidos e tal. E eu tô falando aqui. Muitas vezes esses enlouquecidos não dá para ajudar eles, ou tem que ser uma ajuda à distância, contato zero adaptado, quando fica tóxico e você não consegue conviver com eles. Mas se eu continuar abrindo parêntese para isso, eu não vou falar do que importa. Hoje eu até fiz uma colinha, porque eu teria tanta coisa para falar para como ajudar um borderline que eu posso me perder e eu tentei aqui ser um pouquinho mais objetiva. Então, vamos utilizar, né, aquela velha história. A gente tem que ter uma abordagem com os borders sem julgamento. Com o convívio com a minha família e muito diálogo que eu tenho com eles, eu descobri que eu tenho uma visão, a gente já conversou sobre isso aqui, uma visão em relação à vida, em relação às outras pessoas e aos relacionamentos, muito diferente. Que eu reajo a comentários que outras pessoas viriam como completamente usuais, de uma maneira que eu estou sendo ofendida, né? Tem os vídeos aqui, ninguém quer saber de nada, as pseudo-obrigações, coisas pequenas do dia a dia. Então, assim, e tem também o livro Walking on Eggshells, né? Que a gente está pisando em ovos aí quando a gente lida com borderline. Então, quando o borderline ele tem essa consciência de que ele é assim, por isso que eu falei do vídeo Papo Reto Borderline, que ele tem uma ideia tipo assim, eu sinto, então eu sinto. Não vamos negar aquilo que a gente sente. A questão é o que a gente vai fazer com isso. Então, sem julgamentos. Você não é psiquiatra, você não é psicólogo, você não vai salvar o borderline. Porque se você tivesse, você que não estudou nada, ou até você que é psicólogo, mas nesse momento você não está no papel de psicólogo, e o próprio psicólogo também não vai salvar o borderline. Ele vai ajudar ele no caminho de autoconhecimento, e também existem estratégicas que hoje é principalmente focada na terapia dialética comportamental, que ajudam o borderline a viver uma vida melhor. Agora, isso requer o quê? Esforço do borderline. Então, mesmo que você seja um profissional da saúde, nesse momento, eu acredito que você se enquadra na pessoa que está ao lado do borderline. Então, se fosse tão fácil mudar a situação dessa pessoa, eu vou te dizer que eu tenho certeza que ela já teria mudado. Então, não vai ser sugestões aleatórias de se anima, vamos passear, mas a vida é boa. Todas essas frases motivacionais, usuais, de que nhenhenhé, nhenhenhé, não costumam ser positivas para o border que vê a realidade distorcida. Na verdade, se você fala para se animar e ver quantas coisas boas tem na vida e que o sol está brilhando lá fora, talvez o border se sinta um incapaz de ver aquilo e ele meio que né, bata o martelo no sentido de que realmente eu sou doente e eu não tenho condição de ver o que essa pessoa vê com tanta facilidade, eu sou um merda. Então você tem aí um efeito contraditório, um efeito rebote desses comentários muito, muito, muito complicado. Então, a gente,
eu tenho quase certeza, tá, gente? É porque eu tenho medo de falar besteira aqui, mas tem sido utilizado muito o termo de validação e invalidação no TDC, a terapia dialética comportamental. Independente se isso é muito ou pouco usado, porque eu ainda estou estudando isso, eu concordo com isso, é a validação. Mas o que raios é essa validação? Essa validação, ela, na minha opinião, ela é baseada no respeito. Então, eu vou dar aqui algum exemplo que já aconteceu comigo milhões de vezes. Eu acordo, eu tomo café e eu tô deprimida, né? O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Ela deita na cama, diz que a vida não vale nada, ela não foi agressiva com você, ela está em outra etapa do tratamento. Mas ela deitou na cama, a vida não tem sentido, começou a chorar e não sabe o que vai fazer. Imagina como essa pessoa está sofrendo. Então, eu diria que uma abordagem saudável para isso. Ok, ok é ótimo. Você está ouvindo. Se a pessoa já entrar naquela, mas você não quer me escutar, ela ainda não está percebendo tanto quanto ela que é o protagonista dessa ação. Por isso que esse vídeo desse tratamento. Por isso que esse vídeo também é ótimo para os borders. Quer conversar a respeito? Você está dando a opção para a pessoa desabafar, chorar com você, falar tudo o que ela quiser. Ela pode dizer que sim, começar a chorar e falar um monte de coisa. E você pode, se você não tiver nada para dizer, e se o que você tiver para dizer for se anima, não é bem assim, você não está lidando com essa pessoa com validação. Você está dizendo que os sentimentos dela não são bem assim. Só que para ela, o que ela está vivendo naquele momento, aí eu vou falar de outro vídeo aqui, que é a crise borderline, a gente fica mais nublado ainda, a gente fica mais complicado e a gente sai da crise. Mas quanto mais estímulos negativos a gente tiver durante a crise, mais difícil é a saída da crise e mais comportamentos destrutivos nós temos durante a crise. Quer conversar? Quer? Não quer? Quer, vamos ouvir. De acordo com o que a pessoa falar, se você tiver certeza que você vai falar uma coisa super neutra, tudo bem, mas é melhor não arriscar. Eu acho um dos fantásticos na minha experiência. Posso fazer algo para te ajudar? Eu já respondi, sim. A geladeira está vazia e eu preciso fazer compras. E a pessoa vai no mercado para mim. Isso é uma grande demonstração de afeto, de amor, de carinho, seja ele por quem for. A pessoa está fazendo por mim aquilo que eu não consigo fazer, proporcionando a mim um descanso daquela obrigação e me dando a suavidade de que eu não preciso me cobrar tanto e eu não estou sozinha no mundo, porque se a minha geladeira está vazia, porque eu não consigo ir ao mercado, eu tenho alguém que coloque a coisa dentro da geladeira. É muito melhor do que você sentar do lado da pessoa e dizer que o dia está lindo, que são muitas oportunidades e que você pode e que é só olhar para a vida de um ângulo diferente que tudo vai mudar. Existe um transtorno aí, existe uma dificuldade muito grande e eu sou testemunha de dizer que mesmo com os comportamentos melhores, o sofrimento ele vem como uma faca no peito e não há o que fazer em termos de atitudes. Talvez seja gente, eu não gosto de ser imperativa, eu não vou dizer não há o que fazer, porque eu tô falando da minha experiência, mas eu vou dizer que muitas das vezes o melhor é a gente esperar passar. O vídeo que eu citei aí da crise borderline, dá uma olhada, tá tudo associado, meu Deus. Não é crime você perguntar que passou uma sirene. Não é crime você perguntar se a pessoa quer fazer alguma coisa. Quer ver Netflix? Quer dar uma volta? É uma pergunta se a pessoa quer, não é? Não, levanta da cama, vamos dar uma volta, o dia tá lindo. Não. Você quer, você gostaria? A pessoa que tem consciência olha para si, percebe seu sentimento, pensa, não dá. Não dá? Sabe qual é a resposta para não dar? Ok, não dá. Se é um borderline que está numa situação positiva de tratamento, de compreensão, e você está querendo dar uma volta porque o dia está bonito, infelizmente, cada um tem seus problemas e você está do lado de uma pessoa que talvez você tenha que dar uma pedalada na rua sozinho, em vez de ter a companhia daquela pessoa. Mas tudo isso eu vou te dizer, esse local que o border visita de desespero e depressão e muita dor, ele quer desesperadamente sair desse lugar. Ele não quer estar nesse lugar. Obviamente, aquelas frases ridículas precisam ser cortadas. Ele não é preguiçoso, ele não está de sacanagem, ele não está enrolando. Tudo que ele queria era estar fazendo
aulas de ginástica, lendo vários livros, passeando na rua, cada um do jeito que puder. E cada vez que a gente não consegue fazer alguma coisa que a gente gostaria, a gente sofre horrores. Então eu tô te dizendo aqui com toda a minha veemência de que o border é o primeiro que quer sair dessa situação, muito mais do que você que de repente está incomodado com a estagnação dele ou de repente a agitação dele ou a raiva dele em relação ao mundo, porque nessa etapa do tratamento, vamos lembrar que a raiva não está mais direcionada a você. Pode ser que de vez em quando ela ainda visite. Quanto mais a situação fica complexa, mais nós precisamos de recursos para nos equilibrar. Então, quanto mais a situação fica complexa, mais o borderline precisa fazer força para se manter equilibrado numa determinada situação. E dependendo da situação, ele não vai conseguir, mesmo que ele faça diversos esforços. Se você me tirar daqui agora e me colocar num ambiente tóxico, eu posso voltar a ter vários comportamentos que eu não estou tendo, porque eu estou num ambiente de paz e tranquilidade, que eu me sinto validada e respeitada. Por fim, eu diria que eu realmente acredito, porque eu já vivi isso muitas vezes, é que se ao longo de algumas horas, talvez alguns dias, cada caso é um caso, mas já aconteceu comigo de ser coisa de horas, de eu acordar assim, e lá para as 5, 6 da tarde eu tô pronta para dar um passeio. Se houver respeito, validação e leveza. Se tudo isso que eu falei aqui, que a outra pessoa não está interferindo na maneira que o border sente, invalidando, contrariando, dizendo que seria muito melhor se ele sentisse de outra forma, isso ele já sabe. Eu realmente acredito que seja muito mais fácil dele sair dessa situação e isso é uma ajuda, sim. Nós podemos receber ajuda para sair das crises, mas dependendo da maneira que essa ajuda é feita, ela só piora. Então, é isso que eu acredito, como experiência de já ter vivido isso inúmeras vezes, sendo estimulada de ambos os lados. E eu digo que quando é levado com leveza, validação, respeito e tempo, a pessoa respeita que você vai ficar se você acordou e vai deitar na cama mais 4 horas sem dormir, talvez as 4 horas seguintes já sejam 4 horas úteis. E nós, pacientes borderline, temos que viver a vida muitas vezes aceitando de que nós precisamos perder 4 horas do nosso dia deitado na cama. Mas isso a gente pode fazer uma análise, né, uma analogia com outras doenças, porque outras doenças também apresentam limitações e a nossa também apresenta limitações. Até a próxima, eu espero ter ajudado.